Aí tem um negócio interessante, você tinha perguntado dos pensamentos intrusivos, né? Exatamente. A gente acha que pensamento é algo que a gente delibera, mas os pensamentos são automáticos. Eu considero pensamento comportamento. Mas o que é aquele negócio? Você tá na beira de um prédio e vem o pensamento de pula daí, quando você fala, não, eu não pensei nisso. Sabe por quê? A explicação não é Ou é só exatamente. comigo? A explicação não é. Nunca Não, passou não é só com você. Ah, Não é só tá. com você. Eu vou te explicar. Ou você vê o liquidificador muito ligado bom, e dá vontade de botar os dedos dentro. Mas a pior sensação é E quando aí- você chega e fala, cara, é só comigo. Aí todo mundo, não, cara, é só com você. Você pensa, Não, se esse bebê cair do meu colo, não. Aí você fica, você segura mais, né? Lembra que eu falei de uma rede chamada rede de saliência? Sim, sim. Certo? Que ela tá ligado com o córtex pré-frontal, em especial com o giro cingulado e com uma estrutura que a gente chama de córtex insular anterior. Certo? A rede de saliência ela é uma rede de detecção de saliências, coisas que são salientes. Só que ela é, de certa forma, ajustada principalmente para estímulos aversivos. É um reconhecimento de padrão, basicamente. Isso, mas de padrões aversivos. Só que ela reconhece estímulos externos, E interno. internos e cognitivos. Certo? Então a rede de saliência, quando tem um perigo, ela, quando tem dor, ela é muito ligada na dor. Certo? Tô na beira de Isso, um prédio muito isso. alto. Isso. Você pode. Agora, pensa bem. O nosso cérebro ele tem uma estrutura, um padrão que a gente chama de comportamento inibitório. Certo? Que é a capacidade de você inibir comportamentos inadequados. Você imaginar o resultado de uma Coisa de uma ruim e escolha inibir. ruim. Isso, exatamente. Certo? Isso Você serve tá- para tudo. A gente tá aqui. Tá vendo uma jaula de um Isso. tigre, você imagina você colocando a mão e ele agora, devorando. agora deixa. Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem como inibir alguma coisa que você não conhece? Como assim? Imagina que você não concebeu uma ação. Você tem como inibir ela? Não. É difícil, Não, só age difícil, não. só age de maneira... Ah, tá. Isso. Então, o Você só- cérebro te joga a possibilidade. o cérebro, você olha para, poder te pro inibir. abismo lá exatamente. do- Você olha pro abismo, o cérebro cria a imagem de você se jogando para depois inibir ela, Cara. certo? Geralmente as pessoas não veem o abismo e se jogam, mas ela Porque tem- se você não tem nenhuma percepção, imagina, você vai andando, né? isso. E você simplesmente cai seco, assim, E aí é muito legal isso, cara, porque, por Uma exemplo, criança já tem isso ou não? cara, eu acredito Em que algum- sim, desde alguma medida. isso. Eles têm eu níveis de acredito que desenvolvimento, sim, né? é. Mas criança. o que é legal É, disso, criança tem uma né? dificuldade, cara. Meu filho falou: ó, você vai tomar choque na tomada. Ele cara, ele tem uma vontade infinita de ficar botando, entendeu? Isso, mas é porque, de certa maneira, são os rudimentos desse padrão inibitório sendo construídos. Entendi. Então, e olha só que engraçado esse, daí a gente entra um pouquinho em questões, por exemplo, obsessões, certo? O comportamento obsessivo e compulsivo. Dá um Cara, exemplo de alguma coisa. Obsessões com sexo estranho, Tá. certo? Com parafilias, né? O cara olha aquilo e ele acha nojento. Só que quando ele acha nojento aquilo, a rede de saliência salta. E aí ele começa a identificar tanto padrões cognitivos, internos e externos relacionados com aquele. Aí ele não consegue se desvencilhar daquele pensamento. Mas porque dá Certo. prazer? Não necessariamente, É mesmo? porque cria essa saliência, às vezes porque dá nojo. Ué, e ele vai repetir uma coisa que dá Mas ele nojo? fica com aquilo na É, cabeça. se E se eu vicia, fizer, né? e se eu pular, Ah, e se eu- tá, e se eu- tá. certo? E daí o que ele faz? Daí ele cria um comportamento compensatório daquilo. Não, então peraí. Pra eu tirar esse pensamento? Vou dizer alguma coisa assim. Não, isso ocorre. O cara olhou para uma criança e teve vontade de matar ela. Pensou Sim. em matar ela, em jogar ela. Certo? A pessoa, efetivamente, ela não queria fazer aquilo. Mas aquilo tem um valor tão ruim para ela que aquele pensamento domina ela. Toda hora que ele aparece internamente, a rede de saliência detecta ele e amplifica ele. E aí? Certo? E aí ele começa a viver um tormento interno. Porque é algo que vai completamente contra as diretrizes e as regras dele. Entendi. O que ele faz? Ele vai criar algum tipo de ritual para tirar aquele desconforto. Que pode ser, sei lá, vou rezar 300 Ave Maria e Pai Nosso. Vou dar tapa na minha cara. Certo. Vou dar 3 voltinhas e uma dancinha antes de sair do banho. Sei. Certo? Então ele cria uma relação mágica, de certa forma, para se eximir desse desconforto
que ele está tendo naquela situação. Que aí Tem um vira o circuito, toque. isso, que é o toque. E tem um circuito já bem conhecido disso, que liga o córtex pré-frontal com os núcleos basais, em especial o núcleo caudado, que liga isso com o tálamo e depois com o córtex de novo. E sabe o que é mais interessante disso, cara? Existem alguns relatos de que infecções podem produzir comportamentos obsessivos compulsivos. Infecções? Isso, febre reumática. O que acontece? O cara tem febre reumática e fica com sintomas obsessivos e compulsivos. Nossa. Maluco isso, né? Mas a gente falou... O obsessivo compulsivo é a compensação. Existe, geralmente tem uma compensação, certo? E aí, de alívio. de alívio, mas é um alívio restrito. Sim. O cara tem um alívio, mas daqui a pouco, puf. Ah, tá. É, alívio, vírgula, né? Porque em certa uma- medida ele não tá respondendo ao porque daqui problema a se pouco, fosse assim mesmo. daqui a pouco ele tá tão envolvido nas compulsões dele que aquilo tá atrapalhando a vida dele inteira. Sim, porque ele vai criando 1000 processos de fuga da realidade. Isso. Mas isso é o pensamento intrusivo ou não? Os pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, geralmente observado pelos indivíduos como coisas que vêm sem que ele deseje e que ele percebe como ruins ou inadequadas. Mas tem dois tipos de pensamentos. Não sei se o pensamento intrusivo é um pensamento recorrente. O pensamento recorrente é aconteceu alguma coisa ruim na tua vida e você não consegue parar de pensar nisso. Isso é outra coisa. Isso Cê tá- mais ou menos Você outra tá coisa. tentando fazer seu trabalho e vem esse pensamento. Isso. Você tá no... Mas toda isso hora... geralmente tá relacionado com ansiedade. Não, mas se for né? um trauma. Pode ser também, mas o trauma gera ansiedade, né? A gente Então, chama mas- de transtorno de estresse pós-traumático. Mas aí você falou do caminho para aquele tipo de pensamento que o cara faz um caminho para isso. Agora Mas nesse caso... é um uma coisa mais mecanismo- real. Ele Isso. sabe qual é o motivo. Isso, mas de qualquer forma ele não consegue fugir desse pensamento. E aí? Por quê? Porque a rede de saliência está ali detectando. Só que nesse caso ele não vai acionar esse circuito. Esse circuito de compensação. Na verdade, de repente ele vai promover algum outro tipo de compensação. Que seria, por exemplo, Vou tomar uma cachaça para esquecer essa porra. Sim. vou me Certo. drogar, vou... E aí que isso que eu te falei, que as doenças mentais, de uma forma geral, elas têm uma condição e a forma como você compensa essa condição. Essa forma como você compensa essa condição, ela pode ser mais ou menos econômica, mais ou menos efetiva. Se ela for muito cara e Pode ser muito nociva, inefetiva... inclusive, né? Exatamente, Claro. que é daí o que eu tô falando. Se ela for muito cara e inefetiva, ela é um problema, certo? Mas a gente responde a milhares de estímulos aversivos todo dia com padrões de comportamentos compensatórios que estão adequados. Que no fundo a solução passaria por, claro, não só reequilibrar a vida inteira em hábitos bons, né, criando tudo isso, esse é um dos pontos, mas do ponto de vista do padrão específico, né, ele serenamente teria que enfrentar aquilo. Às vezes é enfrentar aquilo, às vezes é desviar o foco. Sim, Porque o que acontece? Sim. Você internaliza. Sim, Então dependendo você da começa, coisa. você vê aquela coisa, aí você já meio paralisa, desliga do ambiente É. e fica ruminando o pensamento. Exatamente. Certo? Ou não consegue dormir. porque Eu não fica com- consigo. Então o que muitas vezes a gente faz? A gente volta o indivíduo para fora, para o ambiente. Certo? Não para dentro dele, Não para para fora. dentro dele, exatamente. Para acionar essa rede dorsal da atenção e ele tem que se envolver com alguma coisa externa. Sim, sim. De preferência, alguma coisa que seja benéfica. Criativo, alguma O cara coisa sair da noia, né? O cara sair da noia, em E ele outras palavras. ele tem que sair da noia, tem que começar Isso. a trabalhar. Pode ser Criar trabalhar, algo, mas pode... trabalhar que eu quero dizer é criar Isso, algo, né? exatamente. Pode ser... Lavar uma louça. Pode ser lavar uma louça, pode Pintar ser um quadro. conversar com uma pessoa, pode ser pintar o quadro, pode ser jogar um futebol, Sim. pode ser andar de skate, surfar, sei lá, certo? Tocar uma guitarra, mas alguma coisa que, de certa forma, exige a atenção dele, externa, e faça com que ele saia desse padrão. Mas em algum momento ele tem que tomar uma decisão sobre
sobre esse tipo de pensamento que ele tem. Ele tem que resolver isso. Porque do jeito que você tá falando, parece que você só tá empurrando o problema para frente. Cara, a resolução vai se dar por um certo enfrentamento, né? Que aí que daí uma decisão. Que geralmente esses padrões estão ligados a conjunto de regras internas, certo? Isso. Ou crenças, como você quiser falar. Moral, ou religiosa, isso, ou exatamente, ética. alguma coisa Sim, assim. tem que ter uma decisão moral sobre isso. É. Exemplo, vou matar a criança ou não. Isso. Existe uma decisão moral em relação a isso. Então aí Porque você se o cara vai... tiver decisão moral do tipo, o sistema dele fala, não, matar a criança não é um problema. Não, mas Isso. é que isso... Daí ele não tem pensamento intrusivo. Aí é um psicopata, ok. Mas isso até é aquele pensamento intrusivo do vou me jogar, é uma coisa... Tô falando de uma coisa mais real, palpável. Ele foi abusado quando criança, ou foi espancado, não sei o que. Isso vem toda hora e vem... Ou uma pessoa traiu ele, uma pessoa tratou mal. Isso é uma outra questão. A gente chama de ainda. transtorno de estresse pós-traumático. Isso. Certo? Eu acho que é então, isso. É parecido com o cara que volta de uma guerra e aquelas cenas vêm toda hora na cabeça dele. Ele revivencia as como situações. Se tivesse acontecendo. Isso. O transtorno de estresse pós-traumático é uma situação extremamente adaptativa quando você tem uma vivência extrema. Ou seja, que aquilo, de certa forma... passou todos os teus limites, certo? Ou te colocou numa situação muito próxima da morte, alguma coisa assim, certo? Então o que o teu cérebro faz? Ele cria um padrão defensivo para você evitar aquilo de qualquer jeito. E aí qualquer dado... Mas se fica voltando aí, ele tá fazendo o contrário. Ele fica voltando porque ele quer prevenir que você se exponha àquela situação de direito. Então, por exemplo, vamos dizer assim, que eu fui abusado. Sei. Certo? Então, fui abusado num determinado local. Mas aí você tá almoçando e vem essa imagem na cabeça? Porque às vezes tem um estímulo externo. Tem que ter um estímulo, então. Tem que ter um estímulo. Eu falei externo, mas tem que ter um estímulo. Tá. Certo? Às vezes não é necessariamente externo. Certo? Que, aciona aqueles comportamentos. Certo? Então, sei lá, você tá aqui e o dia que você foi abusado... Tinha um cheiro, tinha um abacaxi em cima da mesa. Tá. Você nem viu o abacaxi, mas de repente... Tá lá, a coisa vem. Tem um gatilho. A gente chama isso de condicionamento contextual ou ambiental. Mas é como você faz no caso do abacaxi? Você entende que é um abacaxi? Cara, eu vou te falar um negócio. É o pior transtorno para se tratar. É? Transtorno de estresse pós-traumático. É o pior transtorno que existe. Porque, por exemplo, é diferente de uma fobia onde você está lidando com medo irreal. Sim, o esquilo azul, né? Isso. É diferente de um ataque de pânico que você também consegue, de certa... O ataque de pânico, do meu ponto de vista, ele é... E é uma sacanagem falar para as pessoas que passam por isso, porque o ataque de pânico ele é terrível para quem está passando por isso, mas... O tratamento dele, a condução é relativamente simples, certo? E a resposta vem rápido. O transtorno de estresse pós-traumático é muito difícil. É porque tem um elemento que aconteceu de fato, né? Exatamente. Você tem... O problema é que eu acho engraçado porque a gente discutiu tanto a coisa da realidade e tal, mas todas as razões psíquicas, né? Elas se gradam de acordo com o real, né? Sim, com a tua experiência. Né? E um caminho para isso é o quê? É... Psicoterapia. O que é psicoterapia? É droga, mas... Não, psicoterapia é você procurar um psicólogo, um psicoterapeuta. E no final das contas tratar sua alma, né? Não foge disso, podemos, na tua terminologia seria tratar a alma. Para mim é tratar as condições que fazem com que aquilo continue ocorrendo. E por isso que eu te digo, é muito diferente de outros tratamentos de distúrbio da ansiedade, porque ele tem uma exigência, muito presente, ele tem uma exigência muito grande em função dessa vivência real que a pessoa teve. Certo? Entendi. Então, é basicamente isso. E é complicado, né, quando você encontra pessoas que sofreram traumas reais, né? Uma coisa muito difícil, assim, que... A rede de coisas que elas podem associar a isso é muito vasta. Me parece que é bem ampla, né? E aquilo tem efeitos, assim, grandes por períodos longos, né? E é difícil você falar para a pessoa, não, isso aí não é nada.
Porque para ela é tudo naquele momento, né? Na verdade, qualquer situação é difícil você falar pra pessoa, isso não é nada, né? Até porque até o cara que é muito... E aí é exatamente isso, porque e isso é uma outra violência, certo? Essa é uma segunda violência. Quando você tem uma pessoa sofrendo por alguma coisa, você diz, não, isso não é nada, Isso que é nem bobeira. depressão, isso é bobeira. Você tem tudo, como você Isso é tem. falta de vergonha na cara, você tem tudo, como é que você tá assim, certo? E aí essas simplificações que acabam, de certa forma, criando condições para que as pessoas efetivamente não se tratem. Sim. Certo? Por isso que, de novo, para mim é muito importante que as pessoas entendam que as decisões delas têm condições. Você quer chamar isso de livre-arbítrio, não livre-arbítrio, isso é uma questão terminológica. O que a gente está dizendo aqui é que a pessoa, na sua totalidade, ela vai tomar a decisão de acordo com um contexto que envolve o que está acontecendo agora, que envolve a genética dela, que envolve a trajetória de vida dela e vários outros aspectos. E no processo terapêutico, o que a gente faz, de certa forma, é olhar para isso e tentar promover uma intervenção que, de certa forma, melhore isso. E daí a psicologia tem várias propostas para isso.